Papo reto. Tricolor Editora Terra. Hoje não dá para perguntar se está tudo bem com vocês. Hoje não é um dia feliz, né? Mais uma vez, uma grande decepção. Estou aqui de camisa ao contrário. Essa era uma das formas que a gente utilizava nos anos 90 para protestar quando o time estava mal, quando as coisas não saíam como a gente queria. Então a gente usava essa forma como forma de protesto. Era uma característica nossa nos anos 90, né? E aí eu estou reproduzindo aqui o que a minha geração, o que as pessoas da minha época fazia quando estava insatisfeita com as coisas. Estou fazendo aqui esse vídeo, mais um vídeo de desabafo, tá? Estou fazendo um vídeo mais como um vídeo de desabafo. Porque é muito fácil, depois de uma derrota, a gente aparecer para apontar os erros. Mas é muito difícil, quando se tem vitórias, a gente está aqui para fazer uma crítica honesta, mas apontar, sim, as coisas que não são corretas, que não são legais. E por que é muito difícil? Porque a gente tem um perfil de torcedor hoje que juro que eu tento entender. Eu juro que eu tento não ser tiozão e ficar achando que na minha época era melhor que hoje em dia. Porque muita coisa não era melhor na minha época do que é hoje em dia. Hoje em dia, muita coisa é melhor. Só que o que acontece? E eu detesto isso, tá, gente? Só que o que acontece? É difícil você apontar as coisas que estão erradas nos momentos que o time está ganhando, porque a galera não entende. A galera acha que você quer aparecer, que você está querendo prejudicar o ambiente por motivo de política. Só que assim, a minha consciência está muito tranquila. Se vocês buscarem os vídeos aqui do canal, eu convido todos a botar aqui e procurarem vídeos aqui do Resenha e olhar para trás, vocês vão ver as críticas que eu sempre fiz, as coisas erradas que a gestão tem feito, as críticas que eu sempre fiz à atitude de jogadores que acham que são maiores que o torcedor, que acham que têm o direito de bater boca com o torcedor. Fiz vídeo criticando a atitude do William Bigode, fiz vídeo criticando a atitude do Gabriel Teixeira, do Luca, do time quando virou as costas para a torcida lá contra o Sport. Fiz vídeo criticando o Felipe Melo por querer xingar torcedor do Fluminense. E o que eu recebi? Uma grande parte da torcida, é verdade que a maioria concordou comigo, mas uma grande parte da torcida dando moral para esses caras. E na época eu falei uma coisa sobre o Felipe Melo que, infelizmente, ontem acabou se concretizando. Eu disse o seguinte: vocês estão dando ao Felipe Melo uma prerrogativa muito perigosa. O Felipe Melo está se sentindo no direito de falar pelo clube. Primeiro porque tem um dirigente omisso que deixa o jogador fazer o que quiser e paparica jogador. Tá? O Fluminense hoje é uma grande família. É um clube paparicador. É um clube que presidente se confunde com o jogador. O que faz com que ele perca a credibilidade perante os jogadores para exercer sua soberania, sua hierarquia. Então o Fluminense hoje é uma casa de grandes amigos. Também grandes negócios. Então, o que acontece? No caso específico do Felipe Melo, eu falei, estão dando para ele uma prerrogativa muito perigosa e quase que uma imunidade a tudo e a todos. Pois eu fui atacado por boa parte da torcida que me acusou de estar fazendo política ou de querer desestabilizar o clube. E ainda botava nos comentários, Rufi. Lá no meu Instagram, infelizmente, eu não estou mais com o Instagram foi derrubado. Quando eu fiz essa postagem, foi isso. Os ataques foram esses. E tá aí o Felipe Melo, né? Entregou contra o Olímpia, perdeu um pênalti contra o Olímpia. Não entregou nada além do que fez uma outra partida boa no Campeonato Carioca. E ontem entrou para fazer um gol contra. Só que o que acontece? Eu não vou ser oportunista e atacar o Felipe Melo, não. Porque o que eu tinha para falar para o Felipe Melo, eu já falei. O que eu tinha para falar sobre o Felipe Melo, eu já falei. Faço também, estendo a minha crítica a você, torcedor, que acha que o jogador tem direito de bater boca com o torcedor. Não tem. Porque agora quem está triste, quem está deprimido, quem está chateado, quem está com dificuldade de ir para o trabalho, né, ou quem está sofrendo as consequências, é o torcedor.
O jogador, bobear, hoje já estão fazendo churrasco e tudo. Satisfeito, estão cagando. Gente, estão cagando. Nós estamos aqui. Eu não dormi essa noite. Fiz um madrugadão até 3h pouca da manhã. Tá? Tentei dormir, não consegui. Estou até agora virado aqui. Estou trabalhando, mas estou virado. Tá? Então, esse vídeo é para tentar abrir o olho. Você entender a importância do torcedor. A importância do torcedor. O maior patrimônio de um clube é ser o torcedor. Nós somos o maior patrimônio do Fluminense. Tá? E o seu Mário Bittencourt, hoje, nós estamos pagando o preço das escolhas do seu Mário Bittencourt. Nós estamos pagando o preço das escolhas do seu Mário Bittencourt. Gente, o que começa errado, infelizmente, ou felizmente, no nosso caso, infelizmente, vai terminar errado. Né? Vamos citar aqui um exemplo. Mandar o Wallace para o CRB para trazer Felipe Melo para manter o Wellington. Algum garoto tem que ser abortado. Foi o Wallace. O Alexander, que já era para ter subido, não sobe. O Marcos Pedro, com 21 anos, que não sobe. Não sobe por quê? Porque o Fluminense comprou esse Caio Paulista, tem que justificar a escalação dele, e trouxe o Cris Moldávia e tem que justificar a escalação dele. E aí o que está acontecendo? Estamos tirando a oportunidade de um Marcos Pedro, de um Alexander, um Abner, um Arthur, de subir. E ainda temos que ouvir parte da sociedade dizer: o Arthur só tem 17 anos. Meus amigos, vocês estão bem desatualizados. Veja o Atlético Paranaense que está na final da Libertadores, o seu artilheiro tem 17 anos, Vitor Roque. O Atlético Paranaense tem uma média de idade de 23 anos. É isso mesmo? É isso que vocês pensam de verdade? É isso que vocês querem para o Fluminense? Então, o que começa errado termina errado. O maior culpado pelo que aconteceu ontem tem nome: Mário Bittencourt. E você, torcedor, que se contenta com o título carioca, com o título de classificado para a Copa Libertadores e com o título de ter sido semifinalista de uma Copa do Brasil, pelo amor de Deus, você não conhece o tamanho do Fluminense. Convido vocês a assistir nossos documentários aqui no canal. Documentário do Ézio, documentário do Valdo, do Fla-Flu de 69. Vocês têm que conhecer o tamanho do Fluminense. Porque isso é inaceitável. Relegar o Fluminense a um papel desse e não de protagonista, a gente não consegue eliminar grandes rivais como o Corinthians há quanto tempo? Se eu não estou enganado, das últimas 4 decisões do Corinthians, a gente perdeu todas. É isso? É isso? Tá aí o Mário. Mário tá aí. Né? Esse é o presidente do Fluminense que contratou Cris Moldávia, que trouxe Pineda, né? Que manteve o Wellington. Né? É ele. É ele que tá aí. Temos aí até esqueci o nome do zagueiro, agora contundido, ficamos sabendo que está contundido, mantendo o cara ali pagando salário. Gente, esse dinheiro não vem do nada, não. Se você juntar custo por custo, você vai ver que a gente poderia ter feito uma grande contratação. E para confeitar o bolo de merda da gestão do Fluminense, saiu um vídeo ontem, né? Saiu um vídeo ontem do seu Mário Bittencourt, tá aqui no canal, dizendo que vai contratar o Thiago Neves, um ex-jogador. Essa é a gestão amigo dos amigos, que a gente tanto fala. Essa é a gestão que não prima pelo profissionalismo, que prima pela amizade. Esse é o Fluminense de hoje. E a pergunta que eu digo isso para vocês é: esse é o Fluminense que vocês querem? As minhas críticas ao Mário Bittencourt estão todas no canal aqui. Eu não estou aproveitando uma derrota para estar falando, não, porque é só pegar meus vídeos anteriores. Apanhei para caramba, mas sempre mantive meu ponto de vista do que eu acho certo e o que eu acho errado dentro do Fluminense. Eu não estou fazendo campanha para político nenhum, não, porque eu nunca farei campanha para político aqui no canal. Porque político, para ir do céu ao inferno, é pouca coisa. O que eu estou dizendo é que a gente tem um gestor incompetente no Fluminense, uma pessoa que não é digna do tamanho do Fluminense, fazendo contratações que estão comprometendo não só o time dentro do campo, como comprometendo o orçamento. Porque no início da temporada, o seu Mário Bittencourt deu um all-in. Vocês sabem o que é all-in, gente? All-in é quando você pega, faz grandes investimentos com uma perspectiva de retorno baseada numa previsão. Ou seja, você pega um dinheiro, um exemplo, emprestado, e você pega sob a prerrogativa de que eu vou fazer esse dinheiro dobrar para depois eu pagar o empréstimo. Isso é um all-in.
Entendeu? Vamos supor que você queira abrir uma loja de material de construção hoje. Vou abrir uma loja, custa 30 mil. Vou pegar 30 mil de empréstimo. Não tenho esse dinheiro para pagar. Vou fazer a loja e daqui a um ano eu pago isso tudo com o lucro da loja. Foi exatamente o que fez o Mário Bittencourt. Ele deu uma unha, ele levantou uma grana, contratou um monte de medalhão, que na cabeça dele era o necessário para ser campeão da Libertadores, com a perspectiva de ganhar o quê? A grana da Libertadores. Com a perspectiva o quê? De ir até longe na Copa do Brasil, ser campeão, para pegar a grana da Copa do Brasil. Essa era a expectativa do Mário. O que aconteceu? Ele não ganhou nada. O Fluminense não foi a lugar nenhum. E agora ele tem os salários para pagar. Faz como o presidente Mário Bittencourt? Como é que você vai pagar 600 mil para o senhor Felipe Melo agora? Diz aí para mim. Como é que você vai quitar o salário dos jogadores do Fluminense a partir de agora sem recurso nenhum? Diz aí para mim, presidente Mário, que eu estou querendo saber. Cadê os balancetes de janeiro até agora? Que a gente não sabe, a gente não tem acesso aos balancetes. Cadê os balancetes? Cadê os balancetes? Cadê o voto online, presidente? Onde está o voto online, presidente Mário? Esse não é o Fluminense que eu quero. Esse não é o Fluminense que eu acredito. Tá? E o que a gente está passando hoje é consequência de todos esses desmandos, essas incompetências, né? E essa má gestão antiprofissional. É isso, gente. Nada é por acaso. O que está acontecendo é o seguinte: começou errado, está terminando errado. A gente está aí com um monte de jogador no banco de reserva, com salários altíssimos, que não jogam. A solução foi o André, né? A solução foi o Matheus Martins. A solução poderia ter sido o Marcos Pedro. Por que não foi? Porque tem que jogar o Cris Moldávia e o Caio Paulista, que ninguém aguenta mais. Sobre o jogo de ontem, Fernando Diniz ontem cagou no pau. Né? Mais uma vez, o seu calcanhar de Aquiles tem sido as substituições no segundo tempo. Substituições que comprometeram completamente a capacidade do clube de reagir, do time de reagir. Com substituições pífias. Por quê? Porque a gente tem um técnico que entrou na vibe da gestão. Ele tem que ser amigo dos amigos. Como disse muito bem ontem o Basílio, lá no Madrugadão Tricolor, no canal Camisa Tricolor Podcast, ele falou: o Diniz está virando tchutchuca de medalhão. Está virando tchutchuca de medalhão. Tem que escalar o Felipe Melo. Tem que escalar o seu Marrone, que dizem que foi ele que pediu 2 milhões de reais pelo Marrone. Foi ele que pediu a contratação do Marrone. E aí, Diniz, como faz? Como faz? Você é psicólogo, por que você não recupera o John Kennedy? Por que o Alexander não está treinando com um profissional? Por que o Granada não tem oportunidade nesse time do Fluminense, que tem Marrone? Para que trazer Marrone se tu tem um Granada? Onde está? Por que tu não sobe o Luan Brito? Por que o Johnny não está nesse time, Fernando Diniz? Diz para mim. Então é isso, meus amigos. Para terminar, eu deixo com vocês aí a imagem da entrevista do Diniz, sendo devidamente escoltado pelo senhor Ronaldo França e ele, Paulo Angione. Né? Fica essa imagem para vocês aí, que demonstra muito do que é a gestão do Fluminense. Né? Um vascaíno, inclusive, né? Do lado aí do seu Angione, que diz que é tricolor. Está aí essa bela imagem do que virou o Fluminense. Um clube amigo dos amigos. Não vou nem dizer saudações, meus amigos, porque hoje é dia apenas de reflexão. Né? E é isso. Revejam, né? Muita coisa. Tá? E é isso. E o recado que eu deixo para o seu Mário Bittencourt é: se o senhor ama o Fluminense, seu Mário, deixa o Fluminense, ok? Saudações tricolores, galera.